Pronto. Então, tem. Eu tenho até um livro de mecânica dos fluidos aqui. Dependendo, eu posso até mostrar depois. E aí, qual é a ideia? A mecânica dos fluidos, ele vai estudar o comportamento dos fluidos. Ou seja, o que a gente pode dizer? Existe a mecânica dos sólidos e a mecânica dos fluidos. Então, a mecânica dos sólidos é qualquer corpo que ele é rígido, sólido. Então, por exemplo, quando a gente estudou lá a força de um carro, né, a força que a gente carrega, que a gente empurra o carro, eu não estou levando em consideração esse carro se deformando. Né, digamos ali que seja, sei lá, um Hulk da vida, algo do tipo. Quando ele vai empurrar o carro amassa. Né? Eu não estou considerando isso. Ou seja, pensa lá, tipo um objeto que ele seja tão frágil que para ele começar a se mexer ele vai ter que se deformar primeiro, tipo uma moeba da vida. Né? Antes de eu pegar e empurrar essa moeba, ela vai se deformar e depois ela vai começar a se mover. Então, isso seria um fluido. Então, em resumo, o que é um fluido? Um fluido é um corpo que ele não pode, que ele pode se moldar, ou seja, ele não é sólido. Então, em outras palavras, eu posso dizer que um fluido ele é um líquido, como também um gasoso. Ou seja, quando a gente fala de um gás, ar, por exemplo, oxigênio, né? Então, digamos que, por exemplo, eu tenha o próprio motor do carro lá, né? O Fusca, por exemplo, ele tem um sistema de refrigeração a ar, né? Ele foi desenvolvido lá na Segunda Guerra Mundial. Ele foi desenvolvido até pelo Hitler, né? Não por ele, né? Pela equipe dele. Mas a ideia é que ele fosse o mais sustentável possível, ou seja, diferente, o mais rígido possível, né? Tanto que, por exemplo, a gente vê aí que o Fusca ele sobe o morro, desce o morro, né? Qualquer pessoa consegue andar dentro do Fusca, você consegue emendar com cabo, com chiclete, sei lá, qualquer coisa, aquele negócio está funcionando. Então, o motor, a refrigeração a ar dele, como que funciona? Você tem aquele aquecimento, né, que a gente já conversou, que vai ter aquela etapa de explosão dentro do motor, né, etapa 2, e aquilo está gerando calor. Então imagina que aquilo vai acontecer, sei lá, 5.000 vezes no segundo. Então a temperatura que a gente vai ter ali é absurda, ele vai aquecendo. Vai chegar uma hora que aquilo vai acabar fundindo, ou seja, vai chegar numa temperatura que é a temperatura de amolecimento do metal. E o metal vai fundir, vai virar um componente só e não vai se mover. Então eu preciso de um sistema para refrigerar. Então, esse sistema ele pode ser água, ele pode ser um óleo especial, ou ele pode ser o próprio ar. Então, no caso do Fusca, ele é feito com ar. Então existe toda uma metodologia de como eu fazer esse ar chegar até esse componente. Seja por ventoinha, sistema de refrigeração, ou, por exemplo, só o fato de você colocar, digamos, a moto. O fato de você colocar o motor na frente da moto, conforme a moto anda, o vento bate nesse motor. Então isso já ajuda a refrigerar esse motor. Então a mecânica dos fluidos ela vai tender a estudar todo esse comportamento. E ele tem várias aplicações, assim várias. Por exemplo, todo o sistema, digamos o carro, acabei de falar do motor do carro. Digamos que você vai trabalhar, sei lá, com construção civil. E aí você tem aqueles caminhões, tipo umas betoneiras gigantes que fica girando e tem que levar o concreto lá para cima. Como que o cara vai levar o concreto lá para cima? Ele tem que ter, o que a gente vai ver depois, o que é uma fluidez desse concreto. Né? Ele não pode estar rígido, ele tem que estar molinho. Para quê? Para a máquina, para o motor conseguir empurrar esse concreto lá para cima. Então, isso é a mecânica dos fluidos. Você conseguir atingir esse nível de fluidez. Né? Porque que acontece? Quanto mais fluido ele é mais fácil de mover ele vai ser,
só que mais tempo ele vai demorar para poder enrijecer. Então pensa numa construção civil, numa empreiteira. Você não quer que o seu piso ele fique ali secando durante 3 semanas. O negócio tem que ser rápido. Então você tem que ter um nível de fluidez, né? Um nível de amolecimento para você poder conseguir levar até lá em cima sem ter problema, mas que ele consiga enrijecer o mais rápido possível. Existem estudos, por exemplo, relacionados à circulação de sangue no corpo humano, né? Como que funciona lá o movimento do coração, da veia, da aorta. Isso tudo a mecânica dos fluidos ela pode estudar, né? Você tem ali todo o sistema, você tem, sei lá, sistemas de corrente, previsão do tempo, por exemplo, né? É até interessante, as pessoas acham, mas a previsão do tempo é só você ser uma mulher bonita, ter uma roupa bonita e chegar lá na frente e falar que vai chover no dia seguinte. Não é isso, né? A meteorologia ela é uma das físicas mais difíceis de todas. Por quê? Porque ela é uma física que lida com probabilidade. Ou seja, há uma chance daquilo acontecer. E você tem que analisar a mecânica dos fluidos, a gente vai ver mais depois, e isso é muito complicado, né? Então ela é de umas físicas muito, muito, muito complicadas. Então para a pessoa estar lá e dizendo aquilo ali, provavelmente a pessoa estudou tudo isso. Então ela sabe mais física do que a gente, né? Então, os fluidos, eles basicamente, sempre quando eu falar de fluido, eu vou estar sempre lidando e falando desse cara aqui, ó, que ele vai ser um líquido ou um gasoso, um gás, né? Então, quando a gente fala de um fluido, algo importante que a gente precisa saber sobre ele é exatamente a densidade. Imagino que já tenham visto esse nome. Densidade é uma relação de massa dividida por volume. Já ouviram falar desse nome, densidade? Um corpo mais denso. A densidade é exatamente isso aqui, ó. Quando eu coloco um objeto, vou botar até aqui no outro. A densidade ela é uma relação de massa, então ela é quilograma dividido por litro, ou ela é grama dividido por centímetro cúbico. E ela vai ser a massa, que pode ser dada em quilograma ou em grama, dividida pelo volume. Volume pode ser dado em litro ou em centímetro cúbico. Então, a densidade é o que vai definir, por exemplo, quando eu pego um objeto e jogo ele, o que faz ele, por exemplo, boiar e o que faz ele afundar é exatamente a densidade. Então a densidade ela relaciona a quantidade de massa por volume. Aqui, ó, tem uma figura. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha que interessante. A ideia é o quê? Quanto mais denso esse material for, ou seja, o que é mais denso? Posso dizer que seria mais compactado, né? A tendência é o quê? Esse material ir mais profundo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Deixa eu botar aqui. Então, por exemplo, é a mesma aquela coisa quando a gente tem a pergunta: o que pesa mais? 1 quilo de pedra ou 1 quilo de pena? O que vocês acham? Hein, gente? O que pesa mais? 1 quilo de pedra ou 1 quilo de pena? Todo mundo com pedra? Por que depende?
Gostei da análise, parabéns. Parabéns, muito inteligente. Mas pensa comigo, o peso é a massa vezes a gravidade. Qual é a massa da pedra? 1 quilo. Qual é a massa da pena? 1 quilo. Então 1 quilo de pedra, 1 quilo de pena são iguais. Nenhum pesa mais do que o outro. Ou seja, a massa dos dois são iguais. Mas aí a gente tem a questão, e o volume? Ou seja, qual é o volume, qual é o espaço geométrico ocupado por 1 quilo de pedra? Provavelmente vai ser um espaço bem pequenininho. Né? Você consegue pegar uma pedra de 1 quilo e botar ela na sua mão. Em uma mão só, provavelmente. Agora, se você for pegar 1 quilo de pena, ou seja, se você for juntando as penas até dar 1 quilo, você vai conseguir colocar toda essa quantidade de pena em uma mão? Muito difícil. Ou seja, eu não posso dizer que um objeto ele é mais pesado do que o outro. Quando eu falo que um objeto é mais pesado do que o outro, eu estou relacionando a massa dele. Quando eu relaciono essas coisas, eu estou relacionando a densidade. Ou seja, a pedra ela é muito mais concentrada do que a pena. Então, por isso que a gente tem que a densidade da pedra é maior. Então, por exemplo, se a gente for colocar a pedra e a pena na água, o que vai acontecer? É bem provável que a pena ela vai flutuar, em compensação a pedra ela vai afundar. Isso porque que a gente tem até um exemplo. Deixa eu ver. É a figurinha menos ruim que eu achei. Não, achei não. Aqui, ó. Então, nesse caso, ele está falando aqui, é a mesma comparação que a gente tem ali, ó. O que pesa mais, ó? 1 quilo, aqui no caso de algodão, né? E 1 quilo de pedra. Então, mas eu gostei da linha de raciocínio do Davi. Quando eu falei pesa, você pensou na força-peso, muito bom, por isso você pensou na gravidade, tá certíssimo. Se não tiver gravidade, você não tem força-peso, então não tem como medir os dois, muito bom. Então, no caso, ambos têm a mesma massa, logo, ambos têm o mesmo peso. Entretanto, o volume ocupado pela pena é maior que o volume ocupado pela pedra. Então, basicamente a densidade ela vai ser essa relação de massa por volume. Ou seja, como o volume ocupado pela pena ela é maior, né? Vamos pensar um pouquinho só na fórmula, para a gente ter uma relação. Como o volume, deixa eu botar aqui. Então o que acontece? Como a densidade é uma relação de massa por volume, se a gente for pensar no caso anterior, né, pensando no caso da pena e da pedra, a única diferença entre a pena e a pedra
é que a pena ela ocupa um volume maior do que a pedra. Então significa o quê? Que o volume desse cara aqui é maior. Então pensa comigo, se eu estou dividindo um número por algo maior, né, eu tenho uma relação que ela é inversamente proporcional. Eu acho que eu já cheguei a dar esse exemplo aqui para vocês pensando na pizza. Pensa, você tem uma pizza e você vai dividir por uma quantidade de pessoas. Então, se for uma pessoa, a pessoa vai comer uma pizza inteira. Se você divide para 2, cada um vai comer metade da pizza. Se divide, sei lá, para 5 pessoas, cada um vai comer 1/5 dessa pizza. Ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas, menor vai ser o pedaço que cada pessoa vai comer na pizza. Certo? Então, pensando no caso da pedra da pena, temos que a pena ocupa um volume maior que a pedra. Logo, então se ela ocupa um volume maior do que a pedra, significa o quê? Que o volume ele é maior. Logo, o que vai acontecer lá com a nossa fatia de pizza? Ela vai ser menor. Então eu posso dizer que a densidade desse cara ela vai ser menor. Então essa eu vou ter exatamente esse tipo de relação com base na densidade. E aí é isso que vai definir, por exemplo, qualquer outro tipo de material que eu conheço. Peraí. Então, por exemplo, o que vai definir, né, o céu ficar em cima, a terra ficar embaixo e a água ficar no meio? O que vai definir esses três caras, esse comportamento aqui, é exatamente a densidade dele. Quanto maior a densidade, mais pesado esse objeto. E como que eu vou calcular essa densidade? Através dessa relação de massa por volume. Então, no caso da pena, embora eles tenham a mesma massa, eles não ocupam o mesmo volume. Então, como eu sei que o volume da pena é maior do que o volume da pedra, eu sei que um volume maior me produz uma densidade menor, né? Estou dividindo a pizza para mais gente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a densidade da minha pena ela é menor do que a densidade da pedra. Logo, se eu for soltar os dois, a tendência vai ser o quê? A tendência, né? Botar assim no líquido. A tendência é que a pedra fique no fundo e a pena ela fique em cima. Tudo bem? Na superfície. A mesma analogia a gente pode fazer, por exemplo, para o ar e para a terra, para a água e para o ar, né? Por que os materiais, por que a rocha ela fica lá embaixo e a areia ela fica lá em cima? Né? São vários sistemas, teorias que a gente vai tendo aí que a gente vai discutindo ao longo das aulas. Então, basicamente, esse é a grande relação. Né? Ele vai ficar mais na superfície desse cara. Alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Tá dando para entender? Davi, Jay, Lucas, Manuela, Maria, Nath, Thales, recepção. Beleza. Então a densidade ela é algo muito importante quando a gente analisa um fluido. Né? Outro ponto que a gente consegue analisar também, que a gente vai ver mais para frente, é o que a gente chama lá de viscosidade. Mas vamos começar com efeitos mais simples. Então, outro ponto que a gente tem é o que a gente chama de pressão. O que é a pressão? A pressão é a força exercida sobre uma área.
Ou seja, o que significa isso? Digamos que eu vou empurrar um objeto, né? Quando a gente fala lá, eu estou me sentindo pressionado, significa que tem alguma força, né, me forçando, né, a fazer alguma coisa. Mas em analogia, em física, a gente tem que a pressão ela vai ser uma análise de força sobre a área, ou seja, né, a pressão a gente utiliza a letra P. Vou começar a colocar mais ou menos as letrinhas, só para a gente poder ver aqui a densidade. Vou colocar a densidade aqui também. A densidade aqui, densidade a gente dá um nome para ela. Eu posso chamar de D, tudo bem? D de densidade. Mas se vocês forem procurar em livros, a densidade ele tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo se chama ρ. Então ele dividiu por massa sobre volume. Então basicamente é essa análise que a gente tem aqui. Vou até botar aqui. O D é mais ensino médio, tá? O ρ é mais livro de física, né? Se a gente for ver fórmulas, intensidade, deixa eu ver aqui. Dá pra ver aqui mais ou menos umas relações. Mas vamos lá. Então o que é a pressão? A pressão ela é uma força exercida sobre uma área. Ou seja, deixa eu só escrever a fórmula e a gente vai para o conceito da teoria. Então, pressão ela é uma força dividida por uma área. A força ela é dada em uma unidade chamada Newton, que a gente já sabe, né, quem é. A área a gente dá numa unidade chamada metro ao quadrado, né? E a pressão a gente vai dar numa unidade que é Newton dividido por metro quadrado. Ou a gente pode chamar de Pascal, que a gente chama de PA. Então, o que significa? A pressão ela vai depender exclusivamente da força que eu estou aplicando e da área que eu estou aplicando. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte caso. Deixa eu ver. Ver se eu acho uma figura. Aqui, ó. Imagina o seguinte caso aqui. Imagina que você tenha, por exemplo, que pegar esse pino de boliche e bater ele contra a parede. Então, a chance desse pino de boliche entrar na parede é muito pequena. Por quê? Porque, embora você esteja batendo e usando a mesma força, a área de contato do pino com a parede ela é muito grande. Já no caso, se eu pegar um prego, o que eu estou fazendo? Eu estou concentrando toda a força que eu estou aplicando em um único ponto, no prego. Então eu estou aumentando a pressão que está sendo exercida nesse cara. Então por isso que esse prego vai entrar na parede. É a mesma coisa, por exemplo, se você pegar um pilô, né? Se você pegar tipo uma caneta, com uma caneta você não consegue se furar, digamos, né? Vamos ser sensatos. Mas se você pegar uma agulha e não tomar cuidado, você pode acabar se furando. Por quê? Enquanto a caneta ela tem uma área de contato muito grande, ela distribui essas forças. E isso faz o quê? Com que a pressão ela seja pequena. Então, no primeiro caso aqui, ó, quando eu bato nesse cara, eu estou fazendo com que a minha pressão ela seja baixa. Ou seja, eu vou ter aqui uma pressão baixa
Deixa eu ver se eu consigo analisar aqui. Eu tenho uma pressão que ela é baixa. Mas por que eu tenho uma pressão que ela é baixa? Exatamente por quê? Porque a minha área de contato ela é alta. Lembra, eu peguei a minha pizza e dividi para mais gente. Então um pedaço da pizza vai ser pequeno. Então se eu aumento a área de contato, eu diminuo a pressão com que eu estou exercendo nesse cara. E aí a gente vai ter, exatamente nesse caso aqui, que ele não vai conseguir adentrar a parede. Mas já se a gente fizer o contrário, pronto. Mas já se a gente fizer aqui exatamente o contrário, ou seja, eu diminuo essa área de contato, o que vai acontecer com a minha pressão? Minha pressão ela vai aumentar. Exatamente porque agora eu estou pegando minha pizza e dividindo para menos gente. Esse efeito aqui é um efeito simples que a gente tem, por exemplo, nesses caras aqui, ó. Deixa eu ver. Como que o cara consegue, né? Já deve ter visto isso lá na Índia, que o cara fica em cima de um monte de prego. Como que esse cara que está em cima de um monte de prego, ele não se machuca, ele não é furado? Exatamente por quê? Porque ele distribuiu o peso dele por cada um desses pregos. Repara que geralmente quando você for ver uma cama de prego assim, você vai ver que o cara ele está deitado ou ele está sentado nela, ou seja, ele está distribuindo as forças, o peso dele por todo esse prego. Ó. Ele está distribuindo o peso pelo prego. Então, como ele distribui, significa o quê? Que cada prego ele vai pegar uma quantidade muito pequena dessa força. Ou seja, uma quantidade tão pequena, né? Vou botar aqui, que ela não tem a capacidade de furar a pessoa. Ou seja, ela vai estar ali só para distribuir. Por isso que você não vê ninguém andando, né? A pessoa não vai ficar em pé em cima da cama de prego. Exatamente porque se ela ficar em pé, ela vai ter uma concentração maior das forças e aí pode ocorrer dela acabar se furando. Né? E a gente tem duas opções, por exemplo. Aqui, ó, tem um desenho que a pessoa está em pé na cama de prego. Mas olha a quantidade de prego que tem para a pessoa estar em pé. Ó, olha a quantidade de prego que tem aqui e olha a quantidade de prego que tem aqui. Ó, aqui não tem quase nada. Então, ó, nesse caso aqui, se ele ficar em pé, provavelmente ele vai acabar furando o pé. Mas nesse caso aqui não. Por quê? Porque tem muito mais prego. Então, eu consigo distribuir a minha força exatamente dessa forma, ou seja, através da minha pressão aplicada em uma área. Esse é o nosso conceito de pressão. Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Pergunta, gente? Beleza. Então, quando a gente lida com uma pressão, ela vai ser sempre dada com essa relação. Ela vai ser a força dividida pela área. Ou seja, se eu quero que minha pressão ela seja o maior possível, se eu diminuo a área de contato, eu aumento a pressão ou eu aumento a minha força. Né? E aí é algo muito interessante que a gente tem com relação a um fluido. No fluido,
quando a gente relaciona a pressão no fluido, deixa eu botar aqui, existem duas formas. Se for um objeto concreto, imagina ali, eu tenho minha parede e aqui eu tenho meu objeto. Como esse objeto ele é sólido, né, a parede é sólida, não tem como ele distribuir essas forças até aqui embaixo. Então, a força com que ele vai estar localizando, vai estar aplicando, é mais localizada. Por isso que esse cara, ele pega, ele consegue furar aqui sem problema nenhum, né? Mas com relação ao fluido, imagina que você vai fazer isso aqui no fluido. O que o fluido vai fazer? Imagina, você vai tentar furar a água com um prego. Você vai conseguir fazer isso? A água, o que ela vai fazer? Ela vai se deformar e vai absorver o prego, sem nem mesmo você bater no prego. Isso porque o fluido, ele absorve essa pressão, ele desloca essa pressão. Então, quando a gente fala de pressão no fluido, existem dois tipos. O que a gente chama de fluido compressível, ou seja, altera a pressão do fluido, ou fluido incompressível, não altera a pressão do fluido. Para que existem os dois? Existem porque a natureza construiu. Bom, vamos para o próximo. Sacanagem. Então, por que eu tenho, onde é aplicado um fluido compressível? Ou seja, em que é necessário um fluido em que ele altera a pressão dele? Pensa, por exemplo, o fluido ele é muito utilizado para sistemas de freio, né, para tubulação, sistema hidráulico. Não sei se vocês ouviram falar, existe, até no Senai existe cursos, né, de sistema hidráulico. O que é um sistema hidráulico? São aqueles braços robóticos se mexendo, não sei o que. Todos eles são movimentados por fluidos. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que agora não vou achar nenhuma foto não. Mas a ideia é o quê? Um fluido compressível, ele vai ser um fluido que ele vai mudar a pressão dele. Já um fluido incompressível é um fluido que ele não muda a pressão. Mas qual é a aplicação dele? Então aqui eu achei essa figurinha, que eu vou aumentar para vocês. Mas imagina o seguinte, isso aqui a gente vai ver mais para frente para o fluido compressível. Então, ó, um sistema hidráulico ele funciona mais ou menos isso aqui. Ó. Eu tenho uma peça que se movimenta e eu tenho o fluido que ele fica aqui. Então, como a pressão ela é igual, então vamos olhar aqui. Ó. A pressão ela se mantém em todo o fluido. Então, a pressão que eu vou ter aqui é a pressão que eu tenho desse outro lado. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembra que a pressão é força sobre área? Quanto menor a área, maior é a pressão, certo? Então eu tenho uma área pequenininha e eu consigo exercer uma força F1, por exemplo. Já do outro lado eu tenho uma área grandona, quanto maior a área, menor a pressão. Então repara que sistemas como esse são sistemas hidráulicos, ou seja, com um simples movimento aqui, ó, você consegue, por exemplo, fazer um elevador levantar esse cara, né? Um carro, qualquer outro sistema. Essa é a função de fluidos incompressíveis, que é o que a gente vai começar a estudar, provavelmente na próxima aula. Mas a ideia é o quê? Para que existem fluidos compressíveis? Os fluidos compressíveis são fluidos que eles vão alterar a pressão e geralmente ele altera devido ao atrito ou mudança de temperatura. Por exemplo, se eu pegar algum fluido e aquecer ele, a tendência é que esse fluido ele pode ficar mais mole, né? Vamos começar a usar os termos, mais viscoso ou menos viscoso, né? O que é viscoso?
É a tendência desse cara de fluir, ou seja, de se movimentar. Tudo bem? Então, a gente tem exemplos claros, por exemplo, de carros. Imagine que você está andando com um carro e você precisa aquecer esse motor. Né? Imagina você está andando com um carro e você usa um motor simples. Só que aí o que acontece? Conforme a temperatura aumenta, a pressão dele diminui. Né? Ele começa a ficar mais mole. Né? Pensa ali comigo. Conforme eu aqueço o material, eu vou ter que a estrutura química vai se quebrar, então ela vai ocupar menos espaço. Por isso que a pressão dela vai alterar. Então, pensa comigo que eu tenho, por exemplo, estou andando de carro. E aí eu estou descendo o morro. O que vai acontecer nesse morro? Vou pisar no freio. Esse freio vai gerar atrito com a minha roda. Atrito gera calor, aumento de temperatura. Então, se eu ficar pisando no freio toda hora, o que pode acontecer? Pode acontecer do freio falhar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o fluido de freio, não vai ter pressão suficiente para travar a minha roda. Isso é um problema sério. Então, aqui a gente utiliza um fluido ao contrário desse cara. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais rígido ele fica. É o exemplo claro que a gente tem, por exemplo, naquela amido de milho, né? Ou seja, então, pensa ali, já deve ter visto isso naquela piscina lá do Gugu, ou pelo menos a piscina lá do Domingo Legal, aonde tinha lá aquela piscina de amido de milho. Ou seja, se o cara saísse andando igual um doido por ali, o que ia acontecer? Né? Imagino que você já deve ter visto isso alguma vez. Vocês já viram essa imagem? Lá no Domingo Legal, da piscina legal do Gugu, que era feito com milho, que as pessoas saíam correndo e não afundavam. Já viram isso, gente? Davi, Jay, Lucas, Manuela, Maria. Que isso, gente? Você não tem infância, não? Bom, em resumo, o que é isso? O que é essa piscina de amido de milho? Então, até botar aqui, ó. Então, ó, basicamente, o que a gente tem ali? A piscina de amido de milho, ela era composta por amido de milho e água. Né? E aí o que acontecia? Quando você dava um impacto rápido nela, tipo você pisou nela, ela tendia a se enrijecer, ou seja, ela ficava dura. Mas se você fosse empurrando ela devagar, ou seja, digamos, você está em cima dela, tipo areia movediça, ela vai se comportar como líquido. Então você vai começar a afundar. Em resumo, era isso. Então as pessoas tinham que passar de um lado para o outro, né, o mais rápido possível sem afundar. Em resumo, era essa aí a vibe da piscina lá do Gugu. E aí, isso aqui, embora possa parecer algo idiota, né, ele tem uma aplicação muito prática. É claro que a gente está lidando só com o conceito, não com o material, tudo bem? Mas uma aplicação desse cara, deixa eu até dar uma reestruturada aqui, é a própria aplicação, por exemplo, para colete salva-vidas. Né? Imagina, você quer um colete à prova de bala. Pô, imagina, você pode fazer de duas formas. Você pode pegar uma chapa de metal,
botar no seu peito e sair andando por aí. Você está protegido. Só que imagina o peso que vai ter essa chapa. Imagina o andar que você vai ter com essa chapa. Você vai andar igual um homem de ferro, né? Só que pensa aí que sem aqueles motores, sem os propulsores, você vai andar igual um bicho pesado. Então, agora imagina que você faz de um material semelhante a esse amido de milho, né? Semelhante, estou dizendo semelhante fisicamente, mecanicamente, não a constituição do material. Mas imagina que você faz algo parecido com esse cara. Ou seja, quando você leva um tiro, ou seja, um movimento rápido, ele vai enrijecer. Fora isso, esse cara vai estar mole, vai estar flácido, né? Então você vai conseguir se mover tranquilamente. E aí quando você for fazer um movimento rápido, né, ele vai tender a travar. Existe até um coisa, deixa eu ver aqui, agora não vou lembrar o nome. Acho que é prende-dedo. É isso aqui, ó. Finger trap. Esse cara aqui, ó. Isso aqui não é da minha época. Provavelmente se perguntar para os seus responsáveis, eles vão saber o que é isso. Que é o que? É tipo um negocinho, tipo um chiclete. Você coloca o dedo aqui e aí ele prende o dedo. Então, se você tentar fazer alguma força rápida nele para poder tentar tirar, seu dedo não sai. Mas se você for tentar tirar ele com calma, com paciência, aí o dedo vai sair. Tranquilo? Então, uma das aplicações é exatamente essa, ou seja, sistemas em que eu preciso que ele se alterne devido a uma condição. A gente deu o exemplo ali do fluido de freio, né? Ou seja, ele pode ficar mais rígido conforme a temperatura aumenta. Então ele vai ter uma precisão melhor o freio. A gente viu ali o exemplo também no caso do colete salva-vidas, né? Seria do colete salva-vidas, né? Ele vai salvar vidas, né? Então a gente viu ali o outro efeito. Então, dependendo do que eu tenho, né, a gente tem o fluido compressível. É claro que a física por detrás desse fluido compressível, ela não é das mais legais, né? Isso a gente vai ver lá mais para frente. No caso, a gente não vai ver. A gente vai trabalhar só com o fluido incompressível. Ou seja, a gente vai sempre considerar que a pressão é constante. Mas isso aí é caso para outra aula. Então, dever de casa para vocês assistir a esse vídeo, já que ninguém viu essa piscina de amoeba, de amido de milho, assistir ela e aí a gente termina por hoje. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida?